Muito jovem, ele partiu da Índia para a Inglaterra para estudar e tirou um curso de Direito. No entanto, era uma pessoa muito tímida e não tinha assim muita acutilância para o exercício do direito como advogado, e foi enviado para a África do Sul para representar a sua empresa, que tinha interesses na África do Sul, a empresa que o contratou na Inglaterra, e assim viajou até a África do Sul. A empresa comprou-lhe um bilhete de comboio em primeira classe, porque era característica e era estatuto de um advogado, tinha de viajar em primeira classe, e assim foi. Estamos a falar de Mohandas Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma significa, é um epíteto, não é o nome, significa uma grande alma, né? O nome deles é Mohandas Gandhi. E então assim Gandhi ia no comboio tranquilamente, quando no regime do apartheid, quando havia a separação e a segregação entre a chamada raça negra e a raça branca, e indo ele de comboio, passou um branco, uma pessoa de cor branca no corredor, e vendo um negro, ou pelo menos um mais escuro, que ele era indiano, foi chamar o revisor. E o revisor imediatamente lhe disse que você tem de sair daqui, que a primeira classe é só para brancos. Ele disse que ali devia haver um equívoco. Um equívoco porque ele mostrou o bilhete, o revisor olhou para o bilhete e disse-lhe, não, o Gandhi disse-lhe, eu tenho um bilhete de primeira classe, foi a minha empresa que comprou, assim, tudo bem, mas aqui na África do Sul quem manda são as nossas leis. E o senhor vai ter de sair da primeira classe e ir para a segunda. E o Gandhi disse, não, eu não saio daqui da primeira classe para ir para a segunda, porque eu tenho bilhete de primeira classe, portanto, se estas leis existem na África do Sul, as leis não são corretas, e uma lei que não é justa não deve ser cumprida. É claro que na estação seguinte o Gandhi foi empurrado juntamente com a bagagem num apiadeiro onde o comboio parou, e ali foi literalmente atirado fora do comboio e ficou lá, e assim começou a sua carreira em luta pelos direitos humanos, pela igualdade de tratamento entre brancos e negros, que depois mais tarde o levou até à Índia para assim libertar o seu país do jugo inglês, que à altura era o país colonizador. Ora, o racismo e a xenofobia, o racismo, que é quando nós não podemos ver alguém de outra raça, e a xenofobia é quando não podemos ver alguém de outro país. O racismo e a xenofobia levam-nos a fazer uma grande viagem no tempo. De acordo com a doutrina espírita, nós temos Deus, aquilo que convencionamos chamar Deus, que não sabemos bem o que é. A nossa capacidade de entendimento diz-nos que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Temos Deus, Espírito e matéria. Okay? Tudo o que depende do princípio espiritual é o Espírito que vai evoluindo. Tudo o que depende do princípio material é matéria nos seus múltiplos estados que existem pelo universo, dos quais só conhecemos alguns. O princípio espiritual, o espírito que decorre do princípio espiritual, vai evoluindo através dos vários reinos da natureza, um pouco de encontro com a teoria de Charles Darwin, né, da teoria da evolução. E então, do reino vegetal ao reino animal, através dos milhões de anos, esse psiquismo vai-se trabalhando, vai ganhando cada vez mais sensibilidade, vai apurando a sua sensibilidade, até chegar ao reino hominal. Chegando ao reino hominal, deixa de ser um princípio espiritual para passar a ser um espírito, a ter uma individualidade, a ser um indivíduo,
Daí que se diz que Deus criou-nos simples e ignorantes, porque nesse reino hominal, quando nós reencarnamos pela primeira vez, todo o nosso software de fábrica, passa a expressão, todo o nosso disco rígido, o hardware, vem a zeros. Então nós começamos as primeiras reencarnações nos mundos primitivos e assim vamos evoluindo gradativamente até do ponto zero até ao estado de angelitude, onde um dia havemos de chegar, não é? O mais interessante é que, voltando atrás na história até onde nos é possível, nós vemos que desde que o homem é homem, desde o homem primitivo até o homem de agora, o mais evoluído que exista, sempre esteve em guerra. O homem sempre esteve em guerra, sempre tentou ter a supremacia sobre outro homem. Sempre tentou ter mais poder sobre o outro homem, fosse qual fosse o motivo, né? Sempre procurou ter, entre aspas, mais do que o outro homem, não é? Enfim, é a ganância do homem em ter propriamente mais do que ser, mas isso era normal, porque nós estávamos numa situação de primitivismo evolutivo, né, até ao estado evolutivo em que chegamos agora. O mais interessante é que nós somos animais gregários e a prova disso é que não conseguimos desligar-nos do nosso telemóvel, e já agora, se puderem desligar o vosso, seria o ideal. Somos animais gregários e somos de tal maneira gregários que hoje em dia com o telemóvel é uma coisa impressionante, né? Estamos sempre a ver se recebemos uma chamada, uma mensagem, um toque, ou a necessidade às vezes de contactar alguém mesmo sem necessidade nenhuma, porque temos uma necessidade de estar ligados uns aos outros. E desde que os homens deixaram de ser nómadas e começaram a tornar-se sedentários, a fixar-se em pequenos grupos, que mais tarde deu origem às cidades de hoje, que o ser humano começou a reparar que, não sabendo amar, obviamente, como ainda hoje não sabemos, teve necessidade de se agregar, daí ser um homem gregário, de se agregar sectorialmente. E começaram as seitas, né? Está incorporada, não? Não. Começaram as seitas. Né? O que são as seitas? Seitas é aquilo que separa, né? Pensei que ela tivesse incorporado. Né? Quando nós criamos um grupo, né? Um grupo, este é o meu grupo contra os outros. O meu porquê? Porque são os que pensam como eu. Os outros são os outros porque são aqueles que não pensam como eu, né? E o mais interessante é que ainda hoje, em pleno século XXI, vivendo nós num país do primeiro mundo, nós continuamos a agir tal e qual como outrora, né? Nos tempos primitivos, né? Eu tenho aqui um pequeno filme que vos vou mostrar, que mostra um pouco da nossa realidade. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita, leva os brasileiros, os chamuças e os chinóis. Até onde vai o seu preconceito, não é? É uma questão que este filme nos coloca. E isto acontece porquê? Acontece porque nós pensamos que esta é a nossa terra e aquela é a terra dos outros, não é? Até ao ponto, até ao dia em que nós tivermos necessidade de mudar de terra e sentirmos o carinho, o amparo daqueles que nos recebem com carinho ou com amparo, ou a agressividade daqueles que nos recebem com duas pedras na mão. Desde que o homem é homem, que ele sempre acreditou, à medida que foi evoluindo,
que havia raças superiores a outras, que havia pessoas superiores a outras. De um modo geral, acreditava-se que as raças superiores eram aquelas que tinham mais conhecimento, logo que tinham mais poder. E assim, misturando tudo isso com a inferioridade moral que ainda hoje nos caracteriza, vai dar origem a um bolo muito amargo que é o racismo, né? Conforme nós aqui vimos. O mais interessante é que o racismo conduz ao quê? Ao ódio. Nós já somos pessoas que odiamos, ainda odiamos. Trazemos toda uma história de ódio ao longo dos tempos, né? E o racismo é quase como um bocado de gasolina que todos nós temos e que às vezes basta chegar um fósforo e aquilo pega fogo. E há pessoas que têm habilidade em estimular esse ódio latente, ou pelo menos adormecido em nós, de vidas passadas. E assim começa também a aparecer um novo fenómeno que é a xenofobia, que é a luta contra pessoas de outros povos. E vemos hoje o drama dos refugiados na Europa, né? Vemos o drama dos refugiados na América, a tentarem ir do México para os Estados Unidos à busca de uma vida melhor. Vemos políticos um pouco por todo o mundo exacerbando ódios uns contra os outros para ganhar eleições, sem se preocuparem com o dia da manhã da sociedade, porque o objetivo único pessoal, é ganhar as eleições de agora. Apesar da situação ser esta atualmente, e aliás sempre foi assim, nós, cristãos, utilizamos também a violência para quê? Para, através das cruzadas, utilizando o motivo da fé, utilizávamos a violência para ir buscar riqueza ao norte da África e outros países. A justificação era para os evangelizar, mas não era nada. Era mais para evangelizar os bolsos, né, do rei, do clero, da nobreza, né, indo buscar dinheiro, ouro, propriedades e por aí fora. A evangelização era apenas um pequeno pretexto. Em 1857, em 18 de abril de 1857, apareceu um livro novo na sociedade, o Livro dos Espíritos. E esse dia ficou marcado como sendo o lançamento da doutrina espírita no mundo. O Espiritismo traz ao homem uma nova ideia. Até ali acreditava-se na vida para além da morte, uns acreditavam mais do que outros, uns acreditavam de uma maneira, outros acreditavam de outra. A partir das pesquisas que o professor Rivail fez, que adotou o pseudónimo de Allan Kardec, o Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos, que é o nome mais correto, porque a doutrina é um conjunto de ideias ideias essas foram ditadas pelos Espíritos. Portanto, a doutrina dos Espíritos, ou doutrina espírita, ou Espiritismo, é a mesma coisa. A doutrina dos Espíritos vem-nos trazer uma ciência de observação. Até então não era possível, porque não existia o método experimental, o método científico. A doutrina espírita vem-nos trazer uma ciência de observação utilizando todos os passos, todos os mecanismos do método experimental, do método indutivo. Vem-nos trazer uma filosofia de vida e vem-nos trazer tudo isso embrulhado numa moral, numa moral para que levasse o homem mais rapidamente, através das suas consequências da observação, através das consequências da vivência dessa filosofia, há todo um conjunto de consequências morais que levam o homem a chegar mais rapidamente a Deus. Então, amigos, reparem que é muito interessante que há 159 anos os espíritos diziam que não havia raças, não havia países, não havia seres superiores nem seres inferiores. Os Espíritos vieram dizer que somos todos iguais perante Deus, não é? Todos aqueles seres que, apesar das diferenças, que vivem apenas derivadas das diferentes latitudes e longitudes em que eles vivem no planeta,
são diferenças meramente aparentes. Obviamente que a ciência oficial na altura não corroborava esse pensamento espírita. Allan Kardec teve o bom senso de dizer que a doutrina espírita apresentava todos os seus conceitos de uma forma sólida, mas era uma ciência que via mais longe, que via as leis que regem o intercâmbio entre o mundo terreno e o mundo espiritual, não se detendo na observação dos fenómenos físicos como a ciência material. Dizia que a ciência espírita marcha ao lado da ciência terrena, mas vai mais além. E depois fica à espera que a ciência terrena avance e confirme ou desminta o que a ciência espírita já tinha dito. E no dia em que a ciência terrena desmentir o que a ciência espírita disse, então os espíritas alinharão, obviamente, com aquilo que é considerado verdade no momento. O mais interessante é que há poucos anos a ciência terrena veio precisamente confirmar tudo aquilo que os espíritos tinham ditado aos médiuns no tempo de Kardec, que os homens são todos iguais. Hoje em dia, quem falar em raça negra, raça branca, raça amarela, está a dizer um disparate científico incrível. Porque a partir do momento em que foi descoberto o genoma, o estudo do DNA, o ácido desoxirribonucleico, que tem um nome esquisito, que é um complexo que tem as nossas células com os nossos códigos genéticos. Os cientistas estudando o genoma descobriram que nós pertencemos todos à mesma raça. Mas como é que isso é possível? É verdade, pelo menos até prova em contrário, é este o avanço da ciência até agora. Pertencemos todos à mesma raça, mas nós, os russos, os negros, os árabes, sim, a humanidade pertence toda à mesma raça. Temos todos os mesmos caracteres, né, no nosso DNA. O genoma veio demonstrar isso. Então, porquê é que uns são pretos, outros são brancos, outros são amarelos? Por causa da melanina. A melanina é uma substância que pigmenta a pele. As pessoas que vivem na Sibéria não precisam de tanta pigmentação porque não têm tanto sol. Os que vivem em África, que vivem à beira dos trópicos ou noutros países em zonas tropicais, precisam de pigmentação para se defenderem. Apenas isso. Há todo um conjunto de caracteres orgânicos, físicos, que são adequados ao clima em que nós vivemos, não é? Então, coloca-se a questão, e agora? Como é que nós ficamos? Então, mas nós estamos habituados a dizer a raça negra, a raça branca, pois é, estamos desatualizados. Nós somos todos da mesma raça. Temos de dizer, né, as pessoas de pele escura, de pele castanha, de pele negra, de pele branca, de pele amarela, é mais correto, ok? Neste livro, Histórias que os Espíritos Contaram, no volume 2, o Espírito Poeta Alegre tem umas quadras sobre o racismo, onde ele, com muita mestria, traz a ideia da universalidade do ser humano. Diz ele, ser preto ou branco, que importa afinal? O espírito não tem cor, mas sim o corpo carnal. Cada vida é um jogo cuja meta é a felicidade. É preciso muito lutar para o vencer com habilidade. Corpo preto, corpo branco, assim o temos como precisamos, para evoluir na vida, retificando no que erramos. Outros corpos virão com cores diferentes ou iguais, buscando sempre a perfeição, tal como todos os demais. Ora, o que o Poeta Alegre diz-nos é que, independentemente da cor do nosso corpo, o nosso objetivo é a perfeição, é a evolução moral e intelectual no planeta Terra, né? Então, companheiros, o Espiritismo vem enquadrar a vida de outra maneira. O Espiritismo, como uma ciência filosófica de consequências morais, vem enquadrar a vida num ângulo nunca antes visto. Há pouco tempo, quando o
simpático Papa Francisco foi à Polónia, foi àquele encontro, às Jornadas Internacionais ou Mundiais da Juventude. Vemos aquele homem que é o líder da Igreja Católica a dizer: porque é que Deus permite tantos horrores, né? Ele falava dos horrores do Holocausto nazi. Porque é que Deus permite o terrorismo? Porque é que Deus permite tanto sofrimento? Olhem que interessante. É uma pergunta que toda a gente se coloca e que não era suposto o Papa, né, colocar-se ele próprio. Provavelmente ele sabe e não quer dizer, ou então não sabe. Nessa altura eu senti-me muito feliz por ser espírita. Assim, caramba, mas eu sei isto, o Papa não sabe. Porque o Espiritismo dá a resposta a isto, que as religiões tradicionais não dão. Obviamente que o Papa Francisco, que é um líder carismático, que tem o reconhecimento e o carinho, e inclusive daqueles que não gostam dele, porque é um homem cativante, é um missionário de Deus nesta época atribulada da humanidade, né? Ele depois teve uma tirada de mestre. Ele dizia: eu não sei porque não vos sei responder, dizia aos jovens, mas sei-vos dizer qual é o caminho. Segui a mensagem de Jesus, que é não fazer ao próximo o que não querem que vos façam a vós próprios, né? Ou fazei ao próximo o que quereis que vos façam. Isso agora já sou eu a dizer. Então eu aí senti uma pessoa mais feliz do mundo. Caramba, eu tenho um conhecimento, nós, os humanos que quiserem, os espíritas, têm um conhecimento que vai mais além do que as religiões tradicionais. E então o Espiritismo vem nos dizer que toda a vida faz sentido, porque existe uma força criadora, uma inteligência suprema, não é um homem de barbas, não sabemos o que é Deus, apenas sabemos que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porquê? Porque é um axioma da física, todo o efeito tem uma causa. Se eu deixar cair este livro, ele cai porque tem uma causa. A causa é a lei da gravidade que atrai os corpos para o centro da Terra com uma força de 9,8 Gs. Então, todo o efeito tem uma causa. Por analogia, todo o efeito inteligente tem de ter uma causa inteligente. O universo é um efeito inteligente. Tem de ter uma causa inteligente. Obviamente não é fruto do acaso, até porque os próprios cientistas que são ateus dizem que o acaso não existe. Então, isto leva-nos até àquilo que nós chamamos de Deus. Alá, a força cósmica, energia criadora, não sabemos o que é. Mas a nossa inteligência limitada diz-nos que tem de haver uma causa. Depois o Espiritismo vem-nos demonstrar e não acreditar que somos seres imortais. Aquilo que as religiões tradicionais diziam, que a vida continua, é verdade. O Espiritismo matou a morte. Provou isso como? Através do terceiro ponto estrutural, a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos comunicam-se, não só pela escrita, ditando quadras, como comunicam-se oralmente em todas as partes do mundo, todos os dias e a toda a hora. E foi através da comunicabilidade dos espíritos, de mais de 1000 comunicações espíritas recebidas e comparadas, estudadas, afincadamente, que Allan Kardec compilou toda a sua obra. São 19 livros, mais um, que não foi editado por ele, não foi compilado por ele, obras póstumas que foi editado a posteriori, depois da morte física dele. Deus, imortalidade, comunicabilidade dos espíritos. A reencarnação. Os espíritos vêm ensinar aquele princípio que já existia antes, sobre o conceito de ressurreição dos mortos. E vem dizer que existe a reencarnação, que nós somos as almas das pessoas que viveram antes e que seremos as almas dos corpos que virão depois. E que existe uma lei de causa e efeito, que ninguém sofre por acaso, que ninguém sofre em vão, que não é por acaso que uns são mais felizes do que outros, que uns sofrem menos do que outros, que uns vivem mais do que outros. Então, um quinto princípio: Deus, imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo vem nos dizer que todos os planetas são, de um modo geral, habitados por espíritos noutros estados da matéria. Perdão. Ora bem,
Este é o ponto que ainda falta à ciência comprovar, embora seja para nós perfeitamente lógico. Aliás, não faz sentido que seja de outra maneira. Não é? Será que só o nosso planeta é que é habitado? Então, e os milhões de planetas que existem é para deleite da humanidade? Nem para isso é, porque os milhões de planetas, de sóis, de sistemas solares que existem, nós nem sequer os vemos. Portanto, nem para nosso deleite é. Só se descobrem através de telescópios potentíssimos, como o Hubble e outros que agora aí vêm. Então, a nossa razão diz-nos que não pode ser assim. As observações dão a entender que existem aquilo que nós chamamos os OVNIs, objetos voadores não identificados, que poderão ser seres de outros planetas. Qual o problema? Se nós, embora possam eventualmente, muitos deles, serem aviões secretos dos Estados Unidos ou dos russos, estejam aí em experiência, vamos raciocinar. Se nós que somos um povo, somos pessoas, uma sociedade, uma civilização ainda pouco evoluída moralmente, nós já levamos naves até à Lua, já levamos naves até Marte, já pusemos lá um robô, conseguimos no outro dia a proeza de pôr um robô num meteorito, já temos sondas que já saíram do nosso sistema solar, sempre a mandar imagens, fotografias, coisas fabulosas, que o homem consegue, embora ainda não consiga deixar de cuspir no chão e não consiga deixar de mandar um papel para o chão, mas já consegue ir à Lua, ao espaço, etc. Não é? Então, se nós temos essa ânsia, se o homem quer ir a Marte agora, quer levar uma missão de seres humanos a Marte, por que é que os outros planetas não quererão o mesmo? Será que não há outros planetas como o nosso, no nosso nível evolutivo? Não há outros planetas em níveis evolutivos inferiores, em níveis evolutivos superiores? Obviamente, a nossa razão diz-nos que sim. No entanto, falta ser sancionado pela ciência. Então, amigos, para terminar, a reencarnação. A gente fala da reencarnação e, felizmente, este conceito está a entrar. Mas as pessoas pensam assim, isso é uma crença. Já foi, já não é. Uma crença é quando eu acredito em algo. Eu acredito sem ver. Eu acredito sem ter provas. Mas quando eu tenho provas de uma coisa, né? Quando eu tenho provas que a lei da gravidade existe, eu não acredito na lei da gravidade. Eu sei que a lei da gravidade existe, porque eu posso comprovar a qualquer momento, né? Olhem, querem ver? Não pego na nação e não a deixo cair, senão ela aleija-se. Pronto, mas já está comprovado, não está? Olha, estão a ver? Tudo cai, se eu largar. Portanto, quando nós temos a certeza das coisas, não precisamos de acreditar. Embora a reencarnação, a teoria da reencarnação, seja uma crença de cerca de 2/3 ou mais da população mundial, de acordo com as estatísticas, uns por questões religiosas, outros por questões filosóficas, outros por questões culturais, até das regiões onde nasceram, nomeadamente no Oriente, hoje em dia a reencarnação está provada cientificamente por pesquisas feitas por dezenas de cientistas que não são espíritas e por outros que continuam a fazer pesquisas nessa área. O maior pesquisador, o chamado cientista da reencarnação, foi o Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra notável americano, que tem um espólio de cerca de 3.000 casos de crianças que se lembram de vidas passadas. Ele, não sendo espírita, deu uma entrevista dizendo que não há outra explicação, pelo menos em 800 desses 3.000 casos, a não ser que aquelas crianças já tivessem vivido antes. Embora todos os 3.000 casos indiquem a possibilidade da reencarnação. Esse cientista, que não era espírita, dizia que a reencarnação é a descoberta mais importante à face da Terra, atualmente. E que quando os homens a interiorizarem, haverá uma revolução no planeta Terra com consequências superiores à Revolução Industrial. Agora vejam bem a semelhança entre o que o Espiritismo disse. O que é o Espiritismo? Ciência filosófica de consequências morais. Isto é, quem estuda Espiritismo, quem investiga,
descobrindo que a vida continua, que a reencarnação é uma realidade, que nós vamos escolher aquilo que semeamos agora, de bem ou de mal, o que é que vai acontecer? Epá, se assim é, então eu vou procurar ser boa pessoa, nem que seja por egoísmo, senão amanhã, quando reencarnar, eu vou ter de reparar os erros de agora, não é? Ora, o que o Dr. Ian Stevenson vem dizer é precisamente o mesmo. Ele diz, no dia em que a humanidade se compenetrar desta descoberta científica que é a reencarnação, tudo vai mudar. Porque reparem, o racismo, que é o tema da nossa palestra, deixa de existir. Porque eu sei que eu agora vim na cor amarela, na próxima reencarnação, se for mais útil para mim, eu poderei nascer na cor negra, ou na cor branca, ou às riscas, ou às bolinhas, dependendo da necessidade evolutiva do espírito. Olhem que interessante, não é? Tal e qual o que os espíritos disseram a Kardec, não é? Os preconceitos de género entre homem e mulher. Nós hoje temos as mulheres ainda hoje sofrem complexos da sua castração ao longo dos milénios, né? E ainda hoje há homens que batem nas mulheres. É uma coisa do outro mundo. Não é deste mundo, infelizmente. Mas não é da África, não é do Burundi, da Somália, com o devido respeito pelos nossos irmãos que lá vivem. É de Portugal, um país do primeiro mundo. Ainda há homens que batem nas mulheres. Meu Deus, como nós somos tão pouco evoluídos. Mas nós podemos mudar. Ainda há mulheres que batem nos homens. É uma raridade, mas também existe. Mas não é por ser uma raridade que é mais legítimo. Também não é legítimo. Porque nós não viemos à Terra para nos baterem uns aos outros, né? O ano passado morreram dezenas, quase uma centena de mulheres assassinadas pelos maridos. Não foi na Somália, foi em Portugal, num país do primeiro mundo, da Europa. É uma coisa inacreditável. Este ano vamos por esse mesmo caminho. E isto acontece porquê? Porque o homem não sabe que a vida continua e que vai voltar amanhã. E que amanhã pode voltar no corpo de mulher que ele agora desprezou e abusou, né? Não como castigo, mas para aprender a valorizar tudo aquilo que ele desperdiçou, né? Passando às tantas, se calhar, pelas mãos de um homem ou de uma sociedade que o acusa, onde ele vai sofrer aquilo que fez sofrer. Não por uma lei de talião, não por um castigo de Deus, mas é o próprio espírito que, reconhecendo as suas faltas no mundo espiritual, pede para vir naquela condição para se sentir livre, se sentir quitado com a lei da sua consciência. Então temos o racismo, temos a diferença de género, a xenofobia. Com a descoberta, a interiorização da reencarnação, mais ninguém vai dizer assim, epá, eu não posso ver os pretos, eu não posso ver os árabes, eu não posso ver os russos, os americanos, ou estes ou outros. Porque eu sei que na próxima reencarnação eu poderei nascer na América, na Rússia, na Turquia, no Médio Oriente, em África, onde for necessário, de acordo com as minhas necessidades evolutivas. É tão estúpido isto, como estúpido seria num grande avião de 300 lugares, nós dizermos que as pessoas da fila A a D são mais importantes do que as pessoas da fila E até ao J. Apenas estão em lugares diferentes, mas estão no mesmo avião. Nós somos 7 mil milhões de passageiros numa nave grande chamada Terra. E somos tão infantis ainda, que ainda pensamos que uns são superiores aos outros só porque viajam num assento diferente do outro, né? Então, temos também o rico e o pobre. Nós agora somos ricos. Temos a prova da riqueza, mas amanhã podemos ter de passar pela prova da pobreza e vice-versa, ou pela prova do remediado. Então, amigos, sabendo isso, nós vamos utilizar bem a riqueza, gerar a riqueza, aproveitar a riqueza que temos nesta vida que Deus nos dá, para gerar a riqueza não só para nós, mas para os outros também. Criando postos de trabalho, pagando melhores salários, não explorando os empregados, não sendo desonestos, não aproveitando a lei a nosso favor para prejudicar terceiros, não fazendo ao outro aquilo que não queremos que nos façam a nós.
a mensagem milenar de Jesus. Há mais de 2000 anos que Jesus disse isso e nós ainda não aprendemos. E, no entanto, há pessoas que dizem que o Espiritismo está ultrapassado, só tem 159 anos. Nós ainda não aprendemos sequer a amar, que foi uma coisa que Jesus ensinou há 2000 anos. A fazer ao próximo o que queremos para nós próprios. Não aprendemos isso há 2000 anos. Como é que nós vamos entender a mensagem de Kardec? É preciso estudar muito, não é? E há um último ponto que a reencarnação vai provocar uma revolução completa para terminar, que é a defesa do meio ambiente. Reparem uma coisa. O que é que se diria de um passageiro que estivesse a conspurcar um avião de uma maneira horrível, né? Inaceitável? As pessoas todas iam reclamar: epá, nós ainda temos 8, 9 horas de viagem, não faça isso, não faça aí, vá à casa de banho, depois é um cheireto muito grande. Não passa pela cabeça de ninguém, né? Também não passa pela cabeça de ninguém a devastação na selva amazónica, que é o pulmão do planeta Terra. E nós fazemos. Não passa pela cabeça de ninguém poluir os rios, e as pessoas poluem, né? Os suinicultores, para ter um lucro mais rápido, não gastam dinheiro numa hectare, numa estação de tratamento de águas residuais. Vão poluir o rio, onde depois amanhã, quando ele reencarnar, ele vai querer nadar e não vai poder, porque o rio está poluído. Ou então volta com a missão de aprender a despoluir rios, para despoluir os rios que ele poluiu, numa missão de resgate. Nós somos muito infantis. E esta ideia da reencarnação, hoje comprovada cientificamente, vai revolucionar o planeta. Já revolucionou a vida de quem é espírita. Porque quem é espírita, quem conhece esta ideia, das duas uma, ou fica na mesma, e a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Tem mais responsabilidade, ou muda de atitude mental. Porque quem conhece o espiritismo tem de mudar de atitude mental. Não, sabendo estas leis, não pode continuar na mesma. Não pode continuar a ser racista, xenófobo, a bater na mulher, a bater no marido, a desprezar os pobres, né, a odiar os ricos. Não pode continuar a poluir a natureza. Não, é uma estupidez. Porque o espírita sabe que ele vai voltar numa próxima reencarnação, que vai encontrar o planeta como o tiver deixado e que vai trazer a sua bagagem psíquica que tiver levado para o além e conquistado nesta vida. Então, companheiros, com o Espiritismo nós aprendemos a cantar a imortalidade do Espírito, a cantar a reencarnação. Aprendemos ao acordar de manhã, ao olhar pela janela, ao ouvir o vento a bater nos ramos do arvoredo, aprendemos que é Deus a mostrar-nos uma bela canção. Com o Espiritismo nós aprendemos que a dor, aquela dor que dói mesmo, que às vezes nos faz pensar que vamos morrer, é uma dor que nos traz imenso poder, porque nos tira algo que nós trazemos do passado e que nos liberta para que possamos voar mais alto um dia, em busca de um futuro melhor. Ao acordar, nós pensamos na beleza da natureza, naquela papoila, né? Singela, frágil, ao sabor do vento que parece que parte e não parte. E nós meditamos: meu Deus, como é que aquele passarinho, aquele pardalito, né, que tem o seu ninho, como é que ele faz a sua vida? Não tem trabalho, não tem segurança social, e eu ando aqui, eu que tenho tudo, e de tudo falo mal. Como é que eu faço para ser feliz? E então, a doutrina espírita traz-nos toda uma matriz para que eu possa seguir em direção a um porvir que seja muito melhor e muito mais feliz. E essa é a essência da doutrina espírita. Vivermos aqui na Terra o melhor que pudermos, cada dia, para ser felizes, ao invés de vivermos para ter razão. Devemos viver para ser felizes e não para ter razão, porque se vivermos para termos razão,
nunca seremos felizes. Irei terminar com um filme I'm proud to be English, but my family have served and we've defended this. I'm proud to be English. Ao fim de estar um pouco tempo desligado, ele desliga sozinho, foi o que aconteceu. Então meditemos nesta mensagem acerca do que falamos, que deixa-nos a pensar muito. I'm proud to be English, but my family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clove. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, we're not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just blessed, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali, solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English? No, I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Look at me. Oh my god. Oh, wow. Shit. I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain 11%. You sure these results are mine? Eastern Europe. Iceland has definitely moved.
closer to Europe now. I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense. You have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Lash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? Cultura. Que ela não podia descrever. I did no idea. This is like, I'm not sounding right now, I swear to God. I'm Jay from everywhere, but I've reached this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Pronto, amigos, terminamos o nosso tema de hoje.